Olá, bom dia. Ele é do PT, já está no seu segundo mandato como vereador municipal de São Luís e uma de suas bandeiras de luta é a violência, quer dizer, a contra-violência, seja ela doméstica, urbana, de qualquer tipo. Quem vai conversar comigo no programa de hoje é o vereador Honorato Fernandes. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu disse que o senhor está no seu segundo mandato e que uma das suas bandeiras de luta é a violência. A violência de qualquer forma, é isso? É o combate à violência que tem sido algo marcante na sociedade brasileira, tem tido um reflexo muito grande aqui na ilha de São Luís, casos constantes de todo tipo de violência contra crianças, contra idosos, em especial também algo que tem sido de indicadores alarmantes, a violência contra as mulheres e contra a população LGBT. Esse é um tema que a gente tem buscado trazer na Câmara Municipal de São Luís, um tema que a gente tem debatido muito por meio de seminários, de simpósios, até de reuniões em comunidades de São Luís, ajudando a formar uma consciência crítica sobre esse estado que a gente está vivendo hoje. Eu diria que essa formação dessa consciência crítica está surtindo efeito, porque cada dia a gente se depara com, vamos dizer assim, casos mais... Você nem dizer a palavra certa, porque para a gente tomar conhecimento de coisas assim bem desagradáveis de manhã é ruim. Mas, quer dizer, eu quero dizer de uma forma geral que a violência tem aumentado, seja ela de qualquer contra a mulher, população LGBT, idosos. Todo dia a gente vê casos novos. Até que ponto a gente está conseguindo formar essa consciência crítica, querido? Essa que é a grande luta que a gente tem que travar. Nós temos que começar a fazer a formação dentro da própria casa da gente, por exemplo, no que se refere à violência contra a mulher, que é algo que a sociedade muitas vezes ainda faz de conta que não existe, fecha os olhos. E aí quando a gente tem casos que tomam uma notoriedade gigantesca, como a gente teve aqui em São Luís, caso de um jovem que assassinou a cunhada, que hoje está detido, casos como esse mostram um retrato de que a gente ainda é uma sociedade muito machista, muito voltada para os privilégios, da alimentação e manutenção desses privilégios, e que se reflete dentro da própria casa da gente, se reflete dentro do ambiente de trabalho, se reflete dentro das escolas, sejam públicas ou particulares, num comportamento do homem e muitas vezes também da mulher. Às vezes a própria mulher, ela tem uma formação machista. É verdade. Então a gente tem que fazer esse debate para entender o que fenômeno efetivamente nós temos vivido nos dias de hoje e qual o reflexo que isso tem para as próximas gerações. A banalização da violência e a cultura do ódio são algo latentes nos dias de hoje. Ou nós fazemos esse enfrentamento, ou cada dia mais nós estaremos contribuindo na construção de jovens, de meninos e de meninas voltados ainda para entender que violência se combate com violência. Pois é, essa banalização, como o senhor falou, isso não seria um processo que a gente está vivendo hoje? A violência hoje é tão comum que a gente acha que ela é uma coisa banal. Quer dizer, a gente vê uma mulher levando um tapa, vê uma mulher levando um empurrão, vê uma mulher recebendo um xingamento, que seria violência psicológica, para a gente já parece uma coisa normal de tanto que acontece. Vai ter que ter um start uma hora qualquer para a gente dizer basta com isso, né? Mas a gente ainda não chegou nessa fase, né, vereador? Não, eu acho que o start nós já demos. Tanto é que nós temos tido medidas, por exemplo, no governo do estado, o governador Flávio Dino criou uma estrutura no combate à violência contra a mulher. As delegacias com os delegados especializados, o atendimento diferenciado, e isso tem que se buscar também fazer esse mesmo nível de atendimento no que se refere às outras demais instituições que lidam no dia a dia com os agredidos e também com os agressores. Então esse é um processo de formação. Agora essa formação ela não é só parte do poder público, que tem a sua parcela no que se refere às ações. Ela é uma formação que tem que ser feita dentro de casa e na própria escola. Então temas que debatem a violência muitas vezes têm sido retirados das pautas das universidades, mas em especial do ensino fundamental e do ensino médio. Hoje você discutir questões de gênero, questões que envolvem a violência por conta da orientação sexual, muitas vezes são avaliados de forma muito equivocada como um tema que não deve ser abordado pela escola. Tudo aquilo que mexe com a vida da gente deve ser abordado na escola. Política deve ser abordada na escola. E o papel da Câmara Municipal, o papel de um vereador dentro de um processo como esse? É de procurar o debate todo o tempo e de procurar fazer um trabalho também pedagógico. Quando a gente chama uma audiência pública, a gente não chama lá só para sair com encaminhamentos no que se refere à cobrança por parte do Poder Executivo ou de outros poderes. Quando a gente discute um tema em audiência pública, a gente, além de propor encaminhamentos concretos, a gente chama a sociedade para uma reflexão, para saber que a violência contra a mulher, ela existe. Muitas vezes ela está silenciada, está entre quatro paredes,
o vizinho não quer olhar, a vizinha da esquerda e da direita também não querem olhar, o vizinho de cima não quer ouvir a zoada e é algo que aflige a todos nós. Né? Como é que você permite chamar de companheiro alguém que é capaz de lhe agredir? Como é que você permite, por que as mulheres ainda se permitem, em muitos casos, não em todos, obviamente, isso tem diminuído, serem violentadas, agredidas fisicamente, psicologicamente, muitas vezes se recolhem ao silêncio. Que formação é essa de mulher que a gente tem hoje, aqui no estado do Maranhão, na ilha de São Luís, que faz com que o silêncio seja muito maior do que a dor vivida no dia a dia por essas mulheres que são vítimas. E o mesmo ocorre com crianças e tem ocorrido também com os idosos. Nós tivemos recentemente o caso de um advogado que maltratava de manhã, de tarde e de noite, torturava psicologicamente a própria mãe. Pois é. Eu diria que a Câmara, o trabalho dos vereadores, esse trabalho legislativo, está dando essa contribuição na chamada para a conscientização não só de violência, do combate à violência, mas a outros tipos de situação enfrentada pelo povo? Sim, a Câmara tem feito esse recorte no dia a dia das suas ações. Agora o senhor só vai me contar esse recorte no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalinho e volta já já. É um minutinho só. De volta aqui para mais um bloco de conversa com o vereador Norato Fernandes sobre a sua ação na Câmara Municipal de Vereadores, e a gente estava falando dessa contribuição, se o senhor acredita que essa contribuição está sendo efetiva nessa série de frentes de luta, não só do combate à violência, mas de todas essas outras. Sim, sem dúvida nenhuma, a Câmara tem desempenhado um papel que eu considero relevante, muitas vezes pouco visto e pouco reconhecido, diga-se de passagem, porque o que parece são as coisas não muito boas, mas tem tido lá dentro das comissões, comissão de transporte, comissão de meio ambiente, comissão de educação, tem feito esses debates, tem proposto, acima de tudo, encaminhamentos concretos nas diversas lutas que se travam dentro da Câmara. A Câmara é um para-choque, na realidade, no que se refere frente ao Executivo, das manifestações de desejo da população. É porque está mais perto da gente também. Sim. O vereador, acho que é a primeira autoridade que você encontra Sim. no caminho para buscar qualquer solução de problema. Antes de chegar no deputado, você chega no vereador, a eleição de vereador mais apaixonante, é quem está mais pertinho. Vocês acabam recebendo mais as reivindicações. Mas essas reivindicações que vocês recebem também não é um sinal da importância que se dá ao trabalho do vereador? E também pelo acesso, que é muito grande, não só pela importância do trabalho, porque é um parlamentar muito acessível. Não só eu, como os demais 30 colegas, mantêm a porta de seus gabinetes abertos e recebem lá manifestações de segmentos da sociedade e da própria população de forma individual, às vezes não organizada, em busca de alguma coisa, seja na melhoria da iluminação pública, seja na melhoria da condição de infraestrutura no que se refere a saneamento e asfalto, ou seja no debate, muitas vezes, que não está tão próximo do dia a dia da maioria das pessoas, ou que a gente acredita que não está, como é o caso da violência. Pois é, que a gente acredita que não está, embora esteja em todas as situações. Mas a gente conversando com o senhor não pode falar um pouquinho, lembrando que o senhor é do PT, a gente não pode deixar de falar um pouquinho da situação da situação política do país e em especial do PT. O senhor diria que o PT hoje está numa situação, assim, confortável? O PT está feito fênix. Renascendo das cinzas sempre, se reinventando sempre. Não é à toa que tem mais de 3 décadas de trabalho, um partido forjado na luta de homens e de mulheres de bem, que sempre acreditaram na construção de uma sociedade menos desigual, e é por isso que a gente teve também à frente do governo durante 13 anos aproximadamente, tanto nos 2 governos do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, fazendo mudanças que nós consideramos importantes para o povo brasileiro. É para o povo de São Luís, que percebeu isso no dia a dia, e no povo maranhense também, do incentivo à agricultura familiar, do acesso ao direito à moradia, com Minha Casa Minha Vida, do acesso a itens de consumo que antes boa parte dessa população brasileira nunca pensou que poderia ter esse acesso, dentre outras medidas como o acesso à educação. Só no estado do Maranhão, as escolas técnicas cresceram de forma gigantesca, são 22 ou 23 unidades a mais espalhadas no estado, fazendo com que o povo tivesse acesso. A quantidade de jovens que começaram a frequentar
as universidades, por conta de incentivos desses programas sociais que o governo do presidente Lula implementou e a presidenta Dilma deu continuidade, significa dizer a importância que tem também no combate à violência, no combate às desigualdades, a formação desses novos quadros, não só para serem profissionais de determinada área, mas enquanto homens e mulheres que têm a essência da cidadania, a essência. Assim, eu vou fazer aqui o papel do advogado do contra, tá? Vamos. Né? Ao mesmo tempo que a gente reconhece todos esses avanços que caracterizaram toda essa atuação do PT ao longo desse tempo, a gente não pode dizer que a gente não se decepciona quando descobre todas essas coisas que vinham acontecendo, vamos dizer assim, por baixo do pano, que a gente passa a conhecer a partir de agora como figuras assim, tradicionais do PT, de repente estão na cadeia, a gente fica assim, pô, eu acreditei em alguma coisa que não era. Aí, nesses casos, essa fênix não tem um trabalhinho a mais para se reerguer? A gente precisa também separar o que é verdade e o que é mentira. Nós estamos vivendo numa quadra, passando por uma quadra muito delicada, onde a política tem sido desmontada. Isso aqui é uma casa, esse complexo todo de comunicação faz parte justamente desse enfrentamento ao que tem sido vendido pela grande mídia, que é da desconstrução da política, de sua importância e em especial de seus atores. Muitas das coisas, muitas vezes são ditas e não são verdades, outras são verdades e não são ditas. Então o que a gente precisa fazer é botar luz onde tiver escuridão para trazer a realidade. Esse combate que a gente vive hoje, de desgaste da classe política, da participação popular, tem feito com que a própria sociedade cada vez mais rejeite a política. Nós sabemos que a política é o único instrumento capaz de mudar a vida de cada um de nós enquanto parte ou elemento de um coletivo. Eu tenho clareza, por exemplo, da inocência do presidente Lula. Já sacudiram o homem de cabeça para baixo para tentar encontrar alguma coisa e não acham de jeito nenhum e estão tentando a todo custo. Por que será isso? Que disputa é essa que tem no pano de fundo? O que está acontecendo? Será que é uma minoria de 6 pessoas que detém a fortuna de mais de 100 milhões de pessoas brasileiras dos mais pobres, incomodada com o acesso que essa população mais pobre passou a ter? Será que nós estamos vivendo um outro modelo de disputa de classe hoje no país? O que está em jogo? É o petróleo? É a soberania? Nós temos que fazer uma reflexão. Agora mesmo nós estamos entregando aqui a Alcântara. Né? Estamos entregando o capital brasileiro, nós estamos quebrando a Petrobras para poder vender a preço barato. Nós estamos agora também num processo de privatização, como a gente já viu no passado, que de benefício nenhum para o povo brasileiro trouxe. Né? Nós estamos entregando a riqueza que foi encontrada, que é o pré-sal, a preço de banana novamente. Ou seja, nós estamos fazendo com que a política retome aquela que a gente viu lá atrás, onde o FMI gostava. O Brasil voltando a pedir dinheiro emprestado numa conjuntura muito delicada, não só política quanto econômica. O senhor consegue ver essa volta que a gente pode dar dessa época do FMI, do endividamento, dessa coisa toda, a gente pode ter esse retrocesso? Sim, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso com a terceirização, nós estamos vivendo isso com a privatização do capital brasileiro, das empresas, nós estamos vivendo isso com o desmonte das nossas empresas no Brasil afora, nós estamos vivendo isso com esse processo de acabar com o ensino público gratuito das universidades, com o sucateamento. Nós estamos vivendo isso também no dia a dia, e aí o vereador sente muito isso, com o sucateamento do SUS, que vem ocorrendo há muito tempo, que é uma forma de atender aqueles que são mais vulneráveis. E que deveria ser para atender a todos. Eu vou lhe interromper de novo, a gente vai fazer outro intervalinho, mas a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. É só um minutinho. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa com o vereador Nonato Fernandes, e a gente estava falando dessa possibilidade de retrocesso. Mas essa mesma população que foi beneficiada por esses trabalhos que o senhor está citando aí, você acha que de alguma forma ela reconhece esse trabalho, ela quer a manutenção do que a gente tinha no governo Lula, ou ela está atenta a essas modificações que podem trazer, quem sabe, melhoria na qualidade de vida? Essas que estão sendo implementadas pelo Michel Temer, nenhuma das medidas trará nada de bom para o povo brasileiro. Muito mais para o povo das cidades mais distantes, em especial do Norte e Nordeste. A gente tem visto uma política que é de separação
dessa região nossa aqui como se fosse algo menor e menos importante, que é algo que nos revolta enquanto povo maranhense. Esse debate da conjuntura nacional... Enquanto a gente fala de política, a gente esquenta o café para ficar melhor. Eu estou imaginando é que quem está no comando do país hoje quer tornar o país uma colônia novamente. Não mais de Portugal, como já foi no passado, mas uma colônia americana. É algo que se entrega a todo o patrimônio, todo o capital intelectual do povo brasileiro para um comando externo. Mesmo que aparentemente, e esse que é o diferencial, se passe a sensação ou a ideia de que o controle está aqui. Na realidade, quem está mandando já aqui não é o povo brasileiro. Quem está mandando aqui é o capital internacional, o capital estrangeiro, interessado em tirar benefícios de um país rico, porque o Brasil é um país muito rico, o estado do Maranhão é um estado muito rico, a cidade de São Luís tem grandes potenciais, mas tem sido sugado, como outros estados, por essa falta de pela ausência de políticas públicas voltada para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento de cidades como a de São Luís, que é belíssima turisticamente, que está esquecida. Então, o que a gente tem visto no governo Temer é a vontade, o desejo de tornar o povo brasileiro escravo novamente de outro país, e a gente não pode deixar isso acontecer de forma nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, aqui no Maranhão, a gente tem um avanço um pouco maior do PT, né? No momento em que, por exemplo, que eu digo o PT, eu não sou do PT, estou falando, o PT consegue, o partido consegue mais espaço dentro da política estadual. Sim. A gente teve agora... Vou lhe convidar para vir para o PT. Foi só um lado. Tá certo. Mas a gente teve agora dois cargos preenchidos pelo PT, não é isso? E com isso a gente ganha mais, o PT ganha mais espaço? Ganha, nós ganhamos mais espaço, sem dúvida nenhuma, numa medida onde o governo do estado, o PCdoB, na realidade, através do governador Flávio Dino, reconhece a importância na luta aqui também no estado do Maranhão para o enfrentamento das desigualdades que nós temos. O PT é um partido de muita luta, é um partido de quadro e de massa ao mesmo tempo, é um partido que tem hoje o Laurence, que foi delegado-geral à frente da mobilidade urbana, que tem o Chico Gonçalves, professor universitário, doutor, à frente da Secretaria de Direitos Humanos, que tem a Terezinha Fernandes, que tem um trabalho agora, está designada para o trabalho do combate à violência e às questões de gênero de uma forma geral, em reposicionar o papel e a importância da mulher na sociedade, coisa que muitas vezes nós homens e algumas mulheres tentam diminuir. E tinha também a Secretaria de Esportes, que por conta da movimentação política, e isso faz parte da política, houve a saída do nosso companheiro Márcio Jardim, da Secretaria de Esportes, que deve aí ter uma atuação na militância política em outro espaço. É uma readequação de espaço, vamos dizer assim. Isso sinaliza o quê? Que PT e PCdoB devem andar juntos, né, nesse processo? Eu não tenho eleitoral? dúvida disso, que o caminho é a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sem dúvida nenhuma foi o melhor presidente que o país já viu e já teve, que pensou no social, que pensou naqueles excluídos. É caminho mesmo que segue o governador Flávio Dino, à medida que começa a adotar medidas que também são de um processo de inclusão de uma sociedade maranhense muitas vezes esquecida, ao longo não de uma gestão específica, mas de muitas e muitas décadas. E dentro do PT, obviamente, nós vamos buscar ocupar o maior número de espaço político, não só por ocupação, para ter cargo, mas sim para contribuir na política e no fomento dessas atividades que melhoram os indicadores a nível estadual, seja na saúde, na educação, na agricultura, no combate à violência contra as mulheres, no plano de mobilidade urbana do estado do Maranhão, que tem um caráter muito incisivo aqui na ilha de São Luís. A gente tem que dar também esse destaque para a atuação do governo do estado no que se refere às ações aqui em São Luís, tem sido muito grande na ilha, e nós temos a clareza de que o caminho é com a eleição do presidente Lula, a reeleição do governador Flávio Dino, a discussão, obviamente, não só de espaços de gestão, que nós vamos rediscutir isso com a saída do Márcio Jardim, é natural que a gente sente para fazer essa discussão. Se é possível ou não, isso quem vai dizer é o diálogo. Agora também o próprio projeto nosso, que visa participar da chapa majoritária, essa é uma discussão que está muito latente, a gente tem que ver como é que a gente pode fazer isso, e do projeto estratégico, que é a eleição de bancadas, a reeleição do deputado estadual Zé Inácio, que está hoje aqui representando na Assembleia o Partido dos Trabalhadores, do deputado federal Zé Carlos, mas não só essa reeleição, a ampliação dessas forças políticas espaços, aqui, né? Também. Quem sabe a gente não consegue fazer essas ampliações aqui na Assembleia e consegue fazer também a nível de Congresso. Com
certeza, é só trabalhar direitinho que dá certo. Mas o PT, como partido, não trabalha de forma nenhuma com a possibilidade da palavrinha complicada, inexigibilidade do presidente Lula até o fim desse processo todo que está sendo movido contra ele? Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que se isso acontecer, o povo brasileiro irá ir para a rebeldia. Porque isso não é contra o Lula, isso é contra qualquer cidadão, cidadã que goza de um direito, que tem um direito e que esse direito está sendo violentado. O que a gente vê hoje claramente é uma perseguição ao presidente Lula e a tentativa dessa pessoa que foi um trabalhador, né, que foi um metalúrgico, que sem diploma deu aula para muita gente, em especial na economia, voltar ao comando do país, e um grupo minoritário que se acha majoritário, querendo comandar o país na força, por meio dos interesses aliados de outros países. Essa é a grande dificuldade que a gente vê. Pois é, a gente está num momento bem delicado, principalmente agora, né, com a votação da denúncia contra o presidente Temer. Essa semana deve ter ainda muita coisa interessante para acontecer e a gente vai acompanhando aqui de fora e vendo como as coisas vão se desenrolando, como elas vão se adequando. Quem sabe a Dilma não volta. Na política tudo é possível. Tudo é Ela possível, merece. né? Tudo é possível, tudo é possível. Mas, deputado Manuel Fernandes, muito obrigado mesmo pela sua participação no nosso programa. Volte sempre, a casa é sua, o convite está feito, volte quando quiser. E bom dia para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria mandar um abraço especial a todos vocês que fazem desse meio de comunicação uma ferramenta também importante de disseminação do conhecimento e da informação. Muito obrigado. Muito obrigada também. E você já sabe que essa conversa toda fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/tv, e pode me seguir nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias eu estou aqui esperando você, às 8h30 da manhã. Tchau!